Olá, queridos alunos de programação web. Aqui é o professor Flávio Coutinho e essa é a nossa quarta aula sobre JavaScript. Nela a gente vai falar sobre objetos, como criar elementos HTML dinamicamente em JavaScript e a nossa atividade que é a lista de tarefas. Na última aula, a gente viu várias coisas interessantes sobre CSS. Por exemplo, as transformações, que permite a gente fazer com que um elemento seja rotacionado, que ele sofra uma escala que altera o tamanho dele ou que ele sofra uma translação, translação sendo um deslocamento. Aí a gente viu que existe a propriedade transform e ela pode ter todos esses valores aqui diferentes e até alguns outros que a gente não viu. Também vimos que é possível fazer transições, que significa fazer com que o valor de uma propriedade, em vez de ele ser alterado imediatamente, ele vai sofrer uma transição, ou seja, ele vai ser alterado aos poucos ao longo do tempo. Aqui a gente está vendo uma porta que sofre uma rotação de menos 95 graus quando eu passo o mouse em cima, ou seja, quando eu estou em hover. A classe porta não tem nenhuma transformação, mas quando ela está em hover, ela tem essa rotação no eixo Y. Só que se eu não colocar uma transição, assim que eu colocar o mouse em cima, a porta vai instantaneamente aparecer desse jeito. E a hora que eu tirar, ela vai instantaneamente estar fechada. Quando eu coloco uma transição para a propriedade transform, que vai ocorrer durante 600 milissegundos, eu tenho esse efeito bacaninha aqui. E a gente também viu as animações em CSS. Elas são diferentes das transições porque a gente pode fazer uma animação ser executada x vezes ou infinitas vezes. A transição sempre leva as propriedades de um elemento de um valor até um valor final e no máximo o retorno disso. Com animações a gente pode ter a ida e a volta, né? Além de ter pontos intermediários também, utilizando essa regrinha nova que chama @keyframes. A gente usa a propriedade animation, passando o nome de um keyframe, que especifica quais propriedades vão ser alteradas e em que momentos, né? Aqui inicialmente o top vai ter o valor de 0 e no final da animação o top vai ter o valor de menos 30. Aqui eu tenho a duração da animação, aqui eu tenho a função de interpolação, que eu posso pensar como sendo a velocidade, o atraso, ou seja, vai começar imediatamente, 0 segundos, quantas vezes vai ser executada, e aqui eu estou indicando que eu quero que ela vai de from para to, ou seja, de 0 para menos 30, então ela sobe, depois ele vai alternar, ele vai de to para from, aí ele vai de menos 30 a 0, depois de 0 a menos 30 a 0. Aí dá esse efeitinho bacana aqui de flutuando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre objetos em JavaScript, como criar elementos HTML dinamicamente em JavaScript e vamos apresentar a lista de tarefas que vai ser a nossa atividade.